Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gleison Chacal. Desde já deixa aí seu like, aí inscreve no canal, ativa o sininho aí e desde já a gente pede a colaboração de todos para dar uma força aí para estar divulgando esse trabalho. É uma opinião, eu não sou um professor, eu só sou um entusiasta e curioso sobre o assunto. Estudei, já estudo a parte de teologia, de história há bem tempo, história da religião há bastante tempo. E eu creio que é um pouquinho da minha opinião, às vezes ajuda alguém a estar explicando o que a gente está vivendo hoje no mundo atual. Principalmente no nosso meio, no meio cristão. Certo? Então vamos lá, eu falei no vídeo passado que a gente ia falar sobre histeria coletiva. A histeria coletiva é um fenômeno social, ele é por várias razões, espiritual, cultural, religioso. E os gregos já estudavam, Platão já estudava essa situação, esse fenômeno, só que na época era visado mais para as mulheres. Então ele denominou o estudo dele como a situação, o estado da histeria, como o útero errante. Ele fixou mais a ideia das mulheres que não podiam ter filhos, e ele cria, porque não tinha um estudo assim mais complexo sobre anatomia, sobre o corpo humano, e ele cria que o útero, quando a mulher era estéril, o útero não permanecia no seu lugar. O útero andava pelo corpo, provocando doenças, trazendo malefícios para aquela mulher até levar à loucura. E a parte da mulher também, da melancolia, por mais fragilidade. Então ele, naquela época, já com aquele pensamento mais machista, então ele via que a maior parte das pessoas que ele estudou eram mulheres que apresentavam sintomas de histeria. Eram pegas em certas situações e ele via daquela forma. Mais para frente, pouco depois da Inquisição, que já estava aquela confusão por causa da Inquisição, por causa do martelo, aí Freud, que é o pai da psicanálise, pai da psicologia, ele é hoje referência para muitos estudos, ele estudou a parte da histeria, de mulheres histéricas, de pessoas histéricas, de grupos que levavam aquele pensamento ali tão a sério a ponto de viver, de ter sintomas, de ter um comportamento igual àquela ideia que estava sendo divulgada. E Freud então tirou esse termo arcaico de útero errante, porque é bem antiquado, bem arcaico mesmo, falar que só as mulheres eram histéricas. Então, Freud colocou como transtorno como neurose. Ele e outros estudiosos, lógico, não foi só Freud. E mais para frente, nesses estudos, diante de vários outros fatos que aconteceram, depois vocês vão pesquisar sobre a dança da morte, né, que foi acontecido na França em 1518, as freiras que miavam em 1844, recentemente agora, né, alguns anos atrás, uma novela portuguesa falando, o nome dela era Morangos com Açúcar. Alguns capítulos falavam sobre uma doença e vários jovens que assistiam a série, assistiam a novela, tiveram esses sintomas, passaram para o médico, por avaliação e viram que era uma histeria em massa, histeria coletiva de várias pessoas com aqueles sintomas. O mais conhecido é Salem, né? E existe também uma história do Invasão dos Mundos, de 1938, que foi uma radionovela, foi transmitida sem aviso prévio, parece que foi, provavelmente foi, e deu-se por entender que a Terra estava sendo invadida por alienígenas, teve transtorno, teve problemas, teve caos. Procura, se você tiver curiosidade, sobre 1938, a relação com o programa da invasão alienígena chamado Guerra dos Mundos. Foi um transtorno para o governo. A rádio transmitiu isso sem aviso prévio. E dentro da histeria existe dois focos, mas principalmente um que eu vou falar aqui, que está disfarçado dentro das igrejas, porque existem dois fatores, que é a histeria por ansiedade, e o fator dela é interno, é característico dali. Foi igual essas freiras, né?
do caso das freiras lá desse convento que começaram a miar, uma começou, as outras foram. Uma coisa interna, mais ninguém ali teve. A mesma coisa, existe casos de escolas, de crianças passando mal, tendo sintomas, vários sintomas. Aqui no Brasil já aconteceu de estar com alguns sintomas e logo várias crianças, vários meninos estão nos mesmos sintomas, assim como aconteceu com o Salem também. E eu creio que a parte essa de ansiedade, por ansiedade, ela demora menos. Ela vai demorar pouco prazo, de 2 horas a 2 dias. Não vai passar disso. E é um fator interno. São poucas coisas, são poucas pessoas, poucas assim, né? No meio, aquilo ali que vai acontecer dentro da situação, dentro do local, dentro de uma sala. É um exemplo. Você coloca 10 pessoas dentro de uma sala que não se conhecem e uma dessas pessoas, ou um agente, ou uma dessas pessoas vão falar assim. Uma começa a passar mal e começa a ter sintoma de uma certa doença. Estão fechados, isolados numa área, já tiveram experimentos assim. E logo depois essas outras pessoas começaram a ter características dessa doença, que sejam mínimos detalhes. Se a pessoa estava espirrando, a outra também estava, mas é um efeito placebo, a pessoa realmente não estava doente. E o outro fenômeno que mais me interessa é a parte, a histeria motora. Ela demora mais, ela pode levar muito tempo, cerca de 2 anos. Os casos mais conhecidos desse fato, aconteceu um fato aqui no Brasil também, relacionado ao meio cristão, sobre isso, que trouxe transtorno. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a plataforma, eu não compensa estar falando sobre isso aqui, mas para quem quiser pesquisar sobre o evento, aconteceu, parece que foi na Bahia, né? E o que acontece? Dentro das igrejas, existe aquela coisa que desde a Inquisição foi formada que tudo que não é padrão dentro da igreja é maligno. É satânico, é bruxaria, condenou várias pessoas à morte. E no meio, principalmente no neopentecostal, com várias atitudes, com vários exemplos que a gente tem visto aí hoje em dia, tem divulgado tamanhas aberrações dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, não só do evangélico, mas que a gente vê que é a histeria motora. Por que eu falo? É um agente externo. Por que eu falo externo? Porque não é só numa localidade. Falo por causa da mídia hoje. Antigamente era mais difícil propaganda, era mais difícil propagar as coisas. Hoje a internet deu aquela guinada, deu aquele boom em tudo. Tudo que você precisar está na internet. E uma ideia, igual eu coloquei no outro vídeo, uma simples ideia, mal interpretada, vinda de uma pessoa com segundas ou terceiras intenções, principalmente no nosso meio, pode trazer grandes transtornos para a gente. E essa histeria motora, ela vem acompanhada com perseguição, com intolerância, com desrespeito, com aquela falta de amor, que é o que nós devíamos estar pregando e não pregamos. Eu sei que determinada bolha, determinado grupo está pecando, é minha concepção, é minha crença. Mas eu tenho que ir lá e falar, eu tenho que estar no meio deles lá e falar, você está errado. Por quê? Porque uma ideia foi infundida na minha cabeça que o líder, o pastor ou o líder da igreja colocou na cabeça de toda uma congregação que aquilo ali é errado. Aí a pessoa vai naquele lugar, aí é o fator externo, com a ideia, com a histeria, com a alucinação de que tudo é maligno, de que só a minha religião é a certa, só o que o pastor, meu pastor, que é a coisa mais ridícula do mundo, o meu pastor, eu não tenho pastor, eu tenho Cristo. E ponto. Eu não preciso de mais nada disso, eu tenho Cristo, eu vivo por Cristo. O pastor é um ser humano e hoje em dia,
principalmente no meio neopentecostal, tem visto muita aberração religiosa nesse ponto. Lança a ideia, não sai do seu escritório, não desce do púlpito, mas tem os soldados para fazer. A ovelha deixa de ser ovelha e se torna soldado. E eu creio que a histeria motora, ela é um mal que está dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, por conta de líderes irresponsáveis que não leem a palavra, não interfere no lugar da pessoa, não interfere. Se a pessoa, eu tenho a concepção, é a minha opinião, gente, é a minha opinião. Eu creio que se a pessoa quiser ouvir alguma coisa sobre Deus da minha pessoa, a pessoa vai ter que vir até a mim, vai ter que chegar e perguntar: ô Gleison, você tem os vídeos no YouTube, você fala muito de religião, você fala muito sobre isso, me deu curiosidade, vamos sentar e vamos conversar? O Senhor Jesus, lógico que falou: ide pregar em todas as nações, mas ide e pregai para quem quer ouvir. Não é ide pregar, ide e interfira na vida dos outros. Não é ide e seja intolerante. Eu tenho a minha opinião sobre muitos assuntos, sobre várias questões, principalmente quem me segue no Facebook, né? Sou contra várias ideologias, sou contra. Às vezes pego pesado mesmo, mas se a pessoa quiser ouvir alguma coisa, ela não vai ser alienada da minha parte. Ela não vai ter que sair daqui, eu vou ficar quietinho aqui, lanço a ideia, a pessoa vai lá e executa. É o que aconteceu com o Salem, é o que tem acontecido em outros lugares. Quando eu dei esses exemplos aqui sobre alguns casos de histeria em massa, histeria motora ou histeria por ansiedade, mas existem vários outros casos. Estou colocando aqui para o vídeo não ficar muito grande. E cuidado, gente, é um alerta, principalmente, mas você está falando dos pastores, está falando da sua própria religião. Eu não tenho religião. Eu creio que o que está acontecendo agora é caminho para o que está para vir. Está errado. Várias coisas que eu vou comentar agora nos próximos vídeos, o que está acontecendo dentro das igrejas, dentro do ambiente neopentecostal, do ambiente cristão, que é ridículo, é inaceitável. É misticismo, é ocultismo, é bruxaria real, é coisa real dentro da igreja. A igreja que era para pregar Cristo é ocultismo, são simbolismos que eram para ser dos outros lugares, que eu não tenho conta, que eu não vou, não tenho curiosidade mais de procurar. Deixa eles quieto, mas o intuito da igreja é a palavra, mais nada. Por que a gente desanima? É isso. Por mais que você não estude, você vê que está errado. E a culpa não é dos irmãozinhos, não. A culpa é de quem está na frente. A culpa é de quem lidera. A culpa é de quem lidera. Por isso que eu falo, uma ideia maldita, uma frase, uma palavra mal falada, traz tanto bênção quanto maldição. Tá certo? Estude, procure sobre a histeria coletiva, tanto no caráter de ansiedade quanto a histeria motora. É bem tranquilo, é só minha opinião, porque vai ficar mais, já está passando de quase 3 minutos, mas eu creio que nos próximos vídeos eu vou esclarecer mais o porquê eu estou falando tanto dessa parte de histeria, de ocultismo dentro da igreja, para a gente estar sendo esclarecido com uma pequena e humilde opinião minha, tá certo? Até mais, Jesus abençoa. Vamos lá então. Tchau. Obrigado.